entrar antes aqui. Bom dia, senhores e senhoras. Vamos aqui iniciar nossos trabalhos. Os que chegarem vão agregando, entrando na conversa. Eu vou adiantar aqui a satisfação de abrir a pauta da dia 15 de 7 de 2022, a Comissão Especial de Direito Aeronáutico e Aeroespacial. Alguns colegas já justificaram a sua ausência por meio de WhatsApp ou e-mail. Nosso objetivo hoje é aprovar a ata da reunião passada, algum detalhe formal a gente pode fazer a posteriori. A apresentação do Dr. Carlos Eduardo Vale Rosa sobre a geopolítica aeroespacial, cujo currículo já enviei junto nos convites, então, se me permite, eu posso resumi-lo de uma forma mais branda. E aí, vamos às definições das atividades dos termos primeiros da advocacia, que já vai, vamos dizer assim, em coordenação junto à Comissão de Direito Marítimo, portuário, hidroviário, também para apresentar junto, e assuntos gerais. Eu vou aqui, de uma forma mais breve possível, informar sobre a formação do nosso palestrante, embora quase todos já tenham devidamente seguido. Eu gostaria de me filiar aqui no meu celular, aqui, que eu não imprimi isso, porque o currículo é tão grande que tem que ter várias páginas para escrever imprimir. Então, só que eu estou com medo de conexão aqui agora. O doutor Carlos Eduardo Vale da Rosa nos brinda hoje com a sua apresentação. É natural do Rio de Janeiro, nascido em 28 de março de 64. Reside no Rio Grande do Norte, na cidade de Paraguiri. Coronel da Reserva da Força Aérea Brasileira, muitas honras nesse momento. Possui doutorado em Geografia, mestrado em Ciências Aeroespaciais e bacharelado em Licenciatura em História. E bacharelado em Ciências Aeronáuticas, que nos une aqui também. E é professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciências Aeroespaciais da Unifa, né? Inclusive nas aeroespaciais, onde ministra aulas de Teoria do Poder Aeroespacial, História e Emprego do Poder Aéreo, Operações Conjuntas e Geopolítica Aeroespacial, e é membro da Associação Brasileira do Estudo de Defesa, integrante do projeto de pesquisa do PROCAD Capes Astros 2020 e Sementes do Futuro. As principais obras que os colegas venham oportunamente já divulguei junto no convite ao predicado do nosso palestrante. Então, agradeço a generosidade dele de me dar esse momento e também reforço a ideia de que ele vai nos comunicar a importância do nosso país nesse momento. E quero aproveitar aqui como advogado, como militante da educação, mas a gente tem que prover a educação do povo, né, das pessoas, né, são prover do Estado, mas mais das pessoas, né, a Constituição Federal que se independente. E isso aqui faz parte disso, conhecer a importância geopolítica aeroespacial e o potencial brasileiro nessa questão. Agradeço os participantes e, desde já, passo a palavra ao doutor Carlos Eduardo Vale Rosa. Conseguem ver a imagem? Não, ainda não. Tá preta a imagem. Aqui para mim já aparece, sim. Geopolítica aeroespacial. Pronto. Bem, bom dia. Gostaria de agradecer o convite da OAB do Rio Grande do Sul, na pessoa do Dr. Eduardo Fará, para compartilhar o tema geopolítica aeroespacial. Assunto que tem assumido uma importância excepcional na atualidade, eu diria dessa forma. Espero que todos possam reconhecer essa realidade e, se possível, eu me disponho a responder algumas perguntas também que estejam dentro do meu escopo de pesquisa. A nossa dependência em relação ao espaço exterior e a aceleração daquilo que tem se chamado de uma nova corrida espacial fortalece o contexto da competição entre as grandes potências mundiais, que nós estamos testemunhando a cada dia, dentre as quais eu insisto em incluir o Brasil.
cujo passado no setor aeroespacial inspira aí novos voos e novas iniciativas em nosso país, em especial pelas instituições públicas, né, organizações públicas e também dos entes privados. Bem, os grandes desafios que eu trago aqui para essa apresentação são basicamente dois. O primeiro é definir o que é geopolítica aeroespacial, e o segundo é caracterizar essa geopolítica, de forma que a gente possa melhor compreendê-la. Em primeiro lugar, eu queria dizer que geopolítica é o modo pelo qual os estados aproveitam as características geográficas de determinado território ou região como forma de desenvolvimento social e econômico, além da preservação da sua soberania e da sua segurança. Importante destacar esses dois aspectos também. Parte do raciocínio geopolítico demanda políticas públicas, internas ou externas, que definem interesses, iniciativas e percursos de um Estado, cujo propósito final é buscar a consolidação de determinados objetivos nacionais. Então, essa a lógica que conecta. A outra parte do vocábulo geopolítica é o ambiente geográfico, um determinado espaço geográfico. Esse espaço que eu aplico ao conceito de geopolítica aeroespacial é o ambiente aeroespacial. Ele é uma gama completa de condições externas, físicas e até mesmo biológicas, com as quais as pessoas interagem nas suas vidas, nas suas atividades sociais, econômicas, etc. A palavra aeroespacial representa um contínuo, essencialmente sem limite, que se estende para fora, através da atmosfera ou do espaço aéreo, chegando ao espaço exterior, nos rincões mais distantes do nosso universo. Importante destacar que essa preocupação é antiga, geógrafos da antiguidade, como, por exemplo, os gregos, né? Que na pessoa do Aristóteles estudou zonas climáticas, né? Especificamente no espaço aéreo, na atmosfera. Ptolomeu, que tratou da esfericidade da Terra. E o Aristóteles de Cirena, né? Esse catalogou mais de 600 estrelas e definiu o perímetro, né, do nosso planeta. Na verdade, essa conexão entre o ambiente aeroespacial e a geopolítica, ela é um processo que a história já consolidou. A era da aviação, caracterizada pela compressão do espaço e tempo, né, criaria uma nova sociedade, uma nova economia, novos desafios sociais, novas questões políticas e, por que não dizer, novas questões jurídicas também. Ficaria clara a emergência de uma nova dinâmica na nossa sociedade, despertadas pelas características intrínsecas do avião. De certo que a aeroespacial mais recente acompanha esse dinamismo, quando nos oferece a possibilidade de serviços de telecomunicações globais, a inserção do setor privado na economia aeroespacial, a exploração até mesmo de novos corpos celestes e, por que não, o surgimento de um novo ramo do direito, o direito espacial, tão recente. Portanto, o que estamos aqui a discutir é a geopolítica aeroespacial, maneira pela qual, repito, os estados aproveitam das características geográficas desse ambiente aeroespacial como forma de desenvolvimento social e econômico, além, novamente, repito, da preservação da soberania e das questões de segurança também. Trata-se, então, de inserir uma visão antrópica, uma visão do homem,
voltada para as relações sociais no campo, nos espaços geográficos, né, no caso do ambiente aeroespacial, característica de fenômenos econômicos, tecnológicos, políticos, culturais da nossa sociedade nesse ambiente. Nesse sentido, eu entendo que assume grande relevância a gente também observar algumas questões jurídicas relacionadas a esse ambiente aeroespacial. E eu vou trazer ao longo da apresentação algumas delas, me arriscando nesse campo que não é da minha expertise. Um ponto central no debate, que eu acho que é importante destacar, é compreender essa forma integrada daquilo que eu chamo de ambiente aeroespacial. E talvez essa imagem possa nos dar uma melhor noção do que eu estou colocando como visão integrada, a partir de segmentos. Primeiro, o segmento terrestre, onde se localizam as infraestruturas, os serviços, mecanismos de suporte, pessoal especializado no funcionamento dos sistemas associados, tais como centro de lançamento de foguetes, os aeroportos, estações de transmissão e etc. Há também o segmento dos links, que é a nossa rede, seja ela no espectro eletromagnético, mas também cibernético. Há o segmento dos usuários, que são aqueles que utilizam todos esses serviços e produtos dispostos no ambiente aeroespacial. E, por fim, o segmento espacial, né, que é incomensurável, mas a gente vai tentar concentrar os esforços basicamente nas nossas órbitas e na Lua e nos corpos celestes mais próximos, os asteroides, por exemplo. Isso a gente chama de espaço cislunar. Reforçando a percepção dessa integração, daquilo que eu chamei de contínuo, né? Um aspecto bem interessante e que tem reflexos, inclusive, no campo jurídico, é a continuidade desse ambiente, ou melhor, a inexistência de um limite entre aquilo que a gente entende chamar de atmosfera terrestre, espaço aéreo, e o espaço exterior. A lei internacional, senhoras e senhores, é inconclusiva sobre a delimitação entre o que é espaço aéreo e o que é espaço exterior. Acreditem. Não há um dispositivo legal que contemple essa delimitação, seja no arcabouço jurídico do direito aeronáutico ou no arcabouço jurídico do direito espacial. Então, isso é muito importante. Para tentar sanar esse problema, delimitam-se linhas arbitrárias, como, por exemplo, a linha Kármán, situada a 100 quilômetros de altura em relação à superfície. Porém, apesar de parecer simples essa questão dos limites, ela tem implicações muito importantes, como a delimitação do território estatal e, por conseguinte, questões ligadas à soberania. Além do mais, o ambiente aeroespacial é receptáculo de um processo de constante evolução da tecnologia. Na imagem, a gente vê alguns exemplos desses desenvolvimentos tecnológicos que impactam nessa compreensão entre o que é espaço aéreo e espaço exterior, reforçando a minha tese do ambiente aeroespacial. Por exemplo, o Space Plane japonês, que é um avião que decola, transita pelo espaço aéreo, chega nas órbitas baixas e retorna para o seu espaçoporto. O míssil hipersônico, que transita ambos os segmentos, né, do nosso ambiente aeroespacial. O míssil balístico, igualmente, que chega às vezes a apogeu de 4.000 quilômetros, ou seja, muito além da linha Kármán, transita pela superfície terrestre, espaço aéreo, espaço exterior e retorna para atingir o seu alvo. E o exemplo mais recente, que é o nosso Falcon 9, que é um foguete que é lançado, chega ao espaço exterior, deposita sua carga útil e retorna num voo controlado para pousar num determinado espaço específico pré-determinado. Questiona-se, portanto, e essa questão eu deixo para as senhoras e para os senhores, qual é o conjunto legal
né? Para esse tipo de dispositivo tecnológico que eu acabei de dizer, né? Qual o dispositivo que eles estariam sujeitos, o direito aeronáutico ou o direito espacial? Ainda mais para aguçar esse questionamento, né? Eu trago um outro aspecto, que é a questão da exploração econômica, tema de interesse da nossa sociedade. Por exemplo, a exploração dos corpos celestes e asteroides. Em 2018, a NASA afirmou a presença de água na Lua, e mais recentemente a China também o fez. O apelo econômico para a exploração espacial, em especial de asteroides, é evidente. Um asteroide de cerca de 200 metros de comprimento, ele tem um potencial, né, de cerca de 30 bilhões de dólares em termos de exploração econômica. É algo assim impressionante. Bem, esses são apenas alguns aperitivos que eu trouxe para a nossa contextualização da geopolítica. Em alguns momentos, como eu disse, já estou tentando fazer, eu vou tentar apontar alguns elementos do debate jurídico para que torne mais interessante para as senhoras e para os senhores. E eu vou me debruçar sobre 5 aspectos: a geografia, a política, a economia, a tecnologia e a ideologia. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar é conhecer as órbitas, né? Elas são trajetórias que percorrem determinado tipo de espaçonave, e elas têm sempre uma trajetória elíptica e possuem o apogeu e o perigeu, que são, respectivamente, o ponto mais distante em relação à Terra e o ponto mais próximo. As órbitas, elas são classificadas de várias maneiras. Eu trouxe aqui um exemplo dessa classificação, e é importante que a gente se familiarize com essas siglas, LEO, MEL, EL, GEL, porque elas descrevem exatamente o tipo de órbita na qual está presente algum tipo de elemento, né, do nosso ambiente aeroespacial. Então, por exemplo, a órbita LEO, que é a órbita baixa, é a órbita que abriga aí, né, os principais satélites de monitoramento do espaço, ou melhor, da Terra, mas também do espaço, as próprias estações espaciais. É o ambiente, né, dos astronautas, por assim dizer. Mas existem outras órbitas também. Uma outra classificação que a gente pode trazer também é a funcionalidade dessas órbitas, né? Nós descrevemos a questão física, mas também existe a questão funcional. E nas órbitas estão posicionados vários tipos de satélites. Os de cunho científico, de estudos generalizados, de reconhecimento, que são aqueles que utilizam dispositivos de sensoriamento, né, para observar a Terra, por exemplo, telecomunicações e os famosos, né, de posicionamento, navegação e precisão, que o mais famoso é o GPS, que a gente usa no dia a dia aí no nosso celular. As órbitas, na verdade, elas são rodovias nas quais os satélites operam, tá certo? E isso é um importante conceito que eu gostaria de deixar. Voltemos a atenção agora para um tipo dessas órbitas, que é a órbita geoestacionária. Senhores, apesar da aparente impressão de infinitude do espaço exterior, as órbitas geoestacionárias são finitas. Elas são como estacionamentos de um pátio de um aeroporto. Existe um limite para o posicionamento de determinado número de aeronaves. As órbitas geoestacionárias também sofrem desse tipo de problema, né? Existe um número limitado de órbitas geoestacionárias, ou seja, não será possível que todos ocupem esses espaços. Daí, dessa realidade, a gente suscita de imediato algumas questões de direito e propriedade. Quem é que pode ocupar esses espaços finitos? Qual é o critério de ocupação? A posse da órbita é peremptória? Etc. São várias questões que a gente poderia destacar. Uma outra questão também que tem impacto geopolítico e até mesmo jurídico são os pontos de Lagrange. Eu representei na imagem os pontos
do equilíbrio entre a Terra e a Lua. Esses pontos permitem, né, que não haja influência de forças gravitacionais, ou seja, há um equilíbrio gravitacional entre as massas desses corpos celestes, permitindo que espaçonaves, satélites, estações espaciais se posicionem nesses pontos e economizem combustível, que é algo sagrado, né, para a orientação desse tipo de tecnologia. Porém, esses pontos são limitados também na nossa dinâmica espacial. E suscitam também alguns questionamentos. Por exemplo, estaríamos frente de um novo escopo de direito civil aplicado ao espaço exterior? Ou ainda, o atual direito aeronáutico cria precedentes e jurisprudências para situações como essa? Porque serão questões de propriedade, né, de espaço, de território. Outro ponto importante que eu trago para o conhecimento das senhoras e senhores é a questão da Lua, né, que tem a superfície aproximada do continente africano, tem características muito próprias aqui que eu não vou detalhar. Apesar de inóspita, a Lua desperta a atenção da comunidade internacional em função do seu potencial estratégico. Talvez a sua principal relevância seja de um ponto intermediário entre a Terra e outros corpos celestes, Marte, por exemplo. Literalmente, a Lua seria uma escala entre a viagem da Terra para Marte, uma escala de grande importância, porque foguetes lançados da Lua poderão economizar tempo e combustível suficiente para manobras mais arriscadas em outros corpos celestes, como é o caso de Marte, até mesmo para o voo tripulado. Acontece que em 1979, né, a Assembleia Geral da ONU aprovou esse acordo chamado de Tratado da Lua, e é interessante destacar que ele diz que a Lua não é reclamo de soberania, não é passível de reclamo de soberania. Bem, em tese, quem investir em extração de recursos naturais da Lua, por exemplo, ou até mesmo nos asteroides, deverá distribuir esses recursos, ou o lucro desses recursos, por toda a humanidade. É exatamente isso que está intrínseco no Tratado da Lua. Aí eu pergunto às senhoras e senhores, à luz do atual direito comercial, isso é factível? Por esses e por outros motivos, já existem discussões sobre a possibilidade de propriedade na Lua, em especial quanto à posição de futuras bases lunares comerciais, como, por exemplo, um recente documento revelou uma parceria entre a China e a Rússia, prospectando a possibilidade de uma base lunar. E eu destaco aí o elemento do número 7, que é uma espécie de módulo, uma sonda lunar, chamada Luna 27, cuja primeira missão se dará em 2025, tão próximo, com a finalidade de explorar o solo da Lua, né? O polo sul da Lua, para ser mais preciso, em busca de água congelada. Por que se busca água? Porque é o elemento essencial para todos os outros tipos de desenvolvimentos tecnológicos na Lua. A se concretizar essas iniciativas, que instrumento legal se aplicará às questões imobiliárias nos corpos celestes, por exemplo? Será que o registro de imóveis precisará de um cartório especial? Ou melhor, de um cartório espacial? Questões para debate. Outra questão conflituosa é a alocação de frequências, tão comuns aí no nosso equipamento de FM ou nas nossas rádios transmissões. E quem regula isso é a ITU, a União Internacional de Telecomunicações. Ela tem dispositivos que regulam a alocação dessas frequências, principalmente no caso das frequências de megahertz, que são as mais comuns utilizadas. Acontece que o crescente congestionamento do espaço exterior causa demandas por medidas regulatórias mais eficazes,
pois não haverá possibilidade de atender a todas as demandas por frequência. Isso já antecipa algum tipo de conflito de interesses que terá impacto geopolítico e também nas questões dos direitos. E um exemplo muito interessante é o de Tonga, um arquipélago-estado lá na Oceania, com 700 quilômetros quadrados. Veja, o Distrito Federal, que é a nossa menor unidade da federação, tem 5.000 quilômetros quadrados a mais do que Tonga. Em 1990, que é o ano do episódio que eu vou relatar, Tonga tinha um aeroporto, uma companhia aérea com uma aeronave, nenhuma expertise no setor aeroespacial. Mas o país, por uma questão de oportunismo, se associou a uma empresa comercial norte-americana e entrou com um pleito na ITU por 16 slots de telecomunicações. Isso foi um episódio verdadeiro, real, né, que causou uma tremenda perturbação na legislação e no arcabouço jurídico de então, porque permitiu que esse país, associado a essa empresa, reclamasse esse tipo de possibilidade sem ter nenhum tipo de capacidade aeroespacial na época. Tonga sequer, naquela época, possuía comunicações telefônicas confiáveis. Então, veja que isso é um exemplo bastante ilustrativo, né, dessas questões legais. É por esse motivo que cresce de forma muito intensa uma insatisfação nos organismos internacionais em torno da atual legislação espacial. Acredita-se que a velocidade do desenvolvimento tecnológico vai impactar muito no modus operandi desse tipo de organismo internacional, ainda muito baseado nas questões tradicionais, né, de discussões, fóruns e etc. Por esse motivo, há demandas por revisão da legislação espacial, que aqui citei apenas alguns exemplos. Agora vamos adentrar em questões de natureza política. Ela, na geopolítica, é um elemento essencial, né? Porque vai determinar aquilo que a gente já chamou de política pública. Então, é muito importante analisar esse tipo de aspecto. E eu volto atrás, lá no início, no finalzinho do século XIX, com o personagem, o Friedrich Ratzel, que disse que para que se tenha Estado, é preciso ter território. Então, eu pergunto, mas será que isso se aplica ao território aeroespacial? Seria ele uma concretude? Quais são as bases, então, dessa territorialização do ambiente aeroespacial? Vejamos um exemplo aqui recente, que é o do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Essa imagem, oriunda de um aplicativo aí de viagens aéreas, mostra claramente a percepção do território que está no escopo do espaço aéreo. Exatamente no momento do conflito, todo o tráfego aéreo foi desviado e, por sobre a zona do conflito, não havia aeronaves comerciais voando, justamente pelas questões de segurança, né? Se a gente pudesse tirar uma foto semelhante a essa em relação aos satélites, né, no espaço exterior, nós veríamos uma situação completamente diferente. Ou seja, os satélites continuaram sobrevoando esse espaço do conflito. Então, isso suscita também algumas questões. Até onde se estenderia, né, o nosso espaço territorializado? Porque se no ambiente do espaço aéreo essa é uma realidade, talvez no espaço exterior ela seria diferente. Essa nossa percepção
essa possibilidade estaria diretamente associada à ideia de poder. Tá? Então, o que eu estou querendo conectar aqui agora é soberania, nesse ambiente aeroespacial, à ideia de poder. E isso nos leva a um tema polêmico, mas que tem recebido cuidadosa atenção na comunidade internacional, que são as questões sobre militarização e armamentização do espaço exterior. Há, porém, uma diferença entre ambos, tá? Que eu gostaria de destacar. A militarização já é um fato do nosso dia a dia. Na verdade, começa na corrida espacial da Guerra Fria entre a União Soviética e os Estados Unidos. Na verdade, todo satélite, praticamente todo satélite que hoje é lançado tem uma finalidade dual, seja ela militar ou civil. O próprio Brasil já ingressou nesse fenômeno da militarização do espaço exterior quando lançou esse satélite aí da direita, que é o SGDC, Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações. Um dos objetivos desse satélite é fornecer telecomunicações seguras às nossas Forças Armadas. Então, já é, em tese, um processo de militarização do nosso espaço. A questão da armamentização está também presente aí já desde 2008, 2007, e essas são algumas manchetes que trazem referência a testes de armas antissatélites, que têm o objetivo de neutralizar essa capacidade, ou seja, destruir o satélite ou retirar a sua funcionalidade. Testes já foram feitos por vários países, dentre esses os Estados Unidos, por exemplo. A maioria dos pesquisadores entende que, por volta do ano de 2030, o espaço exterior será o domínio primordial da definição de segurança nacional. Essa é, inclusive, uma opinião de um respeitado profissional brasileiro, né, ligado às questões do espaço, que disse, né, recentemente, num relatório da Space Foundation, que a guerra no espaço, no sentido amplo, já estaria acontecendo. Talvez exemplos interessantes para corroborar essa afirmação são esses dois experimentos, né? O IODA francês e o SJ-21. Vou me deter aqui ao satélite chinês, que tem um braço mecânico capaz de capturar um outro satélite, e ele teria feito esse experimento bem sucedido, com a intenção que qualquer um de nós pode especular aqui, para reparos, até mesmo para fins militares, no sentido de neutralizar a capacidade de um oponente, de um satélite oponente, por exemplo. Então, senhores, isso já é uma realidade, né? Mas o poder também se liga a questões de cooperação, de acordos internacionais, como, por exemplo, esse, que o Brasil é signatário, chamado Declaração de Bogotá, que, pasmem, estende a soberania territorial do Estado às órbitas geoestacionárias. Então, é uma declaração, uma convenção da década de 70, ela praticamente caiu no esquecimento ou no desuso, mas o Brasil foi signatário e ela clama ou reivindica territorialidade sobre a órbita geoestacionária. Então, surgem perguntas: como territorializar, então, essas órbitas? Como nelas exercer soberania? Talvez os satélites chineses já estejam preocupados com isso. E os demais estados que não pertencem a essa posição da linha do Equador, né? Como que eles vão se encaixar dentro de soberania? Quais instrumentos jurídicos podem relacionar com essa questão? Bem, ficam essas questões para o debate. Seguindo a lógica do relacionamento da geopolítica, eu vim agora para a economia. E o primeiro aspecto é compreender que na economia aeroespacial existem 3 setores.
o setor civil, que a NASA é a melhor representação, o setor comercial, o da direita, que a SpaceX, por exemplo, é um exemplo bem característico, e o setor da segurança, que é o preocupado com as questões que eu já disse relativas à defesa, soberania, território, etc. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, esses setores são muito claros, né? Até mesmo pela questão desses exemplos, né? Já no Brasil, isso não é tão claro, não é tão cristalino, e a gente precisa entender também como esse tipo de organização no nosso país se dá. Mas, voltando à questão da economia, esse é um mercado em crescimento acelerado. São receitas que giram em torno de 300 bilhões, só na questão da comercialização de satélites, 300 bilhões de dólares. O número de satélites lançado anualmente é espetacular, e a gente vai ver uma estatística sobre isso mais à frente. Vejam, por exemplo, que só nos Estados Unidos, no setor espacial, são investidos aproximadamente 25 bilhões anualmente. E no Brasil, em todo o setor de defesa, né, são investidos cerca de 30 bilhões. Vejam aí a disparidade. É um setor tão pujante que já fez surgir uma nova nomenclatura, ou seja, o New Space ou Space 2.0, que se caracteriza pela inserção das empresas privadas na economia aeroespacial, algo que anteriormente era dominado pelo investimento público. Um exemplo dessa pujança é a SpaceX, capaz de produzir de 6 a 7 satélites por dia. De 2019 a 2020, o número de engenhos lançados no espaço mais que dobrou. E a expectativa, até o final da nossa década, é que hajam mais de 100 mil satélites em órbita. Além do mais, o custo de se lançar um satélite tem diminuído exponencialmente. O Columbia, né, que é o famoso Space Shuttle, que hoje nem mais existe, o custo da carga paga era de cerca de 51 mil dólares. Hoje, a SpaceX, né, com o Starlink, consegue lançar uma carga útil em torno de 200 dólares. Então, vejam que para o setor comercial privado isso é uma diferença bastante significativa. No Brasil, a empresa que tem a maior representatividade nesse setor New Space é a Embraer, né? Que possui tanto atividades civis quanto na área de defesa, tanto na área aeronáutica tradicional quanto no setor espacial. Então, é uma típica empresa privada New Space, né, do setor aeroespacial. A atividade espacial também se dedica, como eu já disse anteriormente, à exploração de recursos em asteroides, por exemplo, que é o caso aí japonês, da sonda Hayabusa, né, que pousou nesse satélite chamado de Ryugu, coletou amostras, já trouxe alguma dessas amostras para a pesquisa, e a Agência Espacial Japonesa tem emitido alguns artigos científicos e alguns relatórios, mas há uma grande esperança, né, de que se revelem descobrimentos realmente impactantes em relação a esse tipo de pesquisa, né? Em 2023, a sonda retornará com as amostras para que possam ser melhor apreciadas. A exploração da economia aeroespacial também tem destaque nos centros de lançamento, né? E o Brasil tem uma posição destacada nisso, porque o nosso centro, né, o centro de Alcântara, ele tem vantagens locacionais em função da proximidade com a linha do Equador, mas também todas essas outras vantagens que eu cito aí. E essas vantagens não são
características de muitos dos centros que hoje estão em operação, né? Como, por exemplo, nos Estados Unidos ou no Cazaquistão, né, que é utilizado pela Rússia. Então, isso nos coloca numa dianteira, uma vantagem comercial muito grande. Não é à toa que tem se buscado a possibilidade de exploração desse centro por empresas privadas, inclusive de outros países, e isso já se tornou realidade recentemente na figura de uma empresa coreana. E um ponto final na questão econômica é a questão dos detritos, porque eles impactarão na possibilidade de exploração das órbitas terrestres, em especial as órbitas baixas, né? Esses detritos são de natureza natural, eu diria assim, que são meteoritos, etc., mas os principais são os de natureza humana, criados pelo homem. Ferramentas que são esquecidas por astronautas, restos de foguetes, mas principalmente os detritos originários daqueles testes com armas antissatélites, que geram uma quantidade imensa de debris e podem tornar o uso das órbitas baixas terrestres impraticável para a humanidade. Isso causará certamente impactos geopolíticos e jurídicos assim, impressionantes. Na questão da tecnologia, é importante se destacar que ela é um dos aspectos mais importantes para o ambiente aeroespacial. Já foi desde o aeroplano, na verdade, desde qualquer tipo de transporte, né? Imaginemos aí o impacto das navegações, das ferrovias no desenvolvimento da ocupação dos territórios, né? Mas também pelo aeroplano e agora pelas espaçonaves. Na verdade, a tecnologia ela contribui de várias formas na questão da localização, modificando o sentido de proximidade. Elas permitem trocas de informação pelos satélites que impulsionam mudanças sociais e políticas. Por exemplo, esta aula só está sendo possível em função de uma tecnologia aeroespacial, né? Mas também influenciam a questão do posicionamento. Hoje a gente tem uma visão ou uma percepção dos nossos arredores diferenciada das gerações passadas, justamente por meio desses aplicativos que a gente tão bem conhece. Na questão do caráter dos lugares e das pessoas, que tem a ver com essa questão de localização e arredores, a tecnologia aeroespacial permite influenciar modos de vida. Quem de nós, né, já não usou esse tipo de aplicativo de comparação que utiliza da tecnologia aeroespacial, seja por meio da telecomunicação ou do posicionamento, né? O fato é que essas aplicações desempenham um papel fundamental na nossa sociedade, capaz de afetar nossas vidas pessoais, sistemas políticos e estimular mudanças de grande relevância na geopolítica. A tecnologia aeroespacial também influencia no conhecimento do universo por meio desses robôs que transitam pelos corpos celestes, como, por exemplo, esse que está em Marte, né, pesquisando a atmosfera e a superfície de Marte. Mas, principalmente, para conhecer melhor o nosso planeta, porque esses sensores deram uma nova visão do nosso planeta, uma nova percepção da nossa Terra, que é um aspecto destacado na questão da tecnologia. A tecnologia também permite teleeducação, telemedicina, que foram tão importantes aí nesse período da Covid. E as nações ou os estados que não investirem nesse tipo de tecnologia viabilizada pelo ambiente aeroespacial estarão fadadas à estagnação. E isso eu afirmo com um grau de certeza bastante grande. Por exemplo,
essas tecnologias são perceptíveis nos spin-offs. Spin-off é aquele processo de replicação da pesquisa científica em determinado campo nas nossas atividades diárias. Por exemplo, os filtros de água, os travesseiros com memória elástica, né, o mouse do computador, dentre tantas outras que essa imagem revela, são spin-offs das tecnologias aeroespaciais. Provavelmente, no dia de hoje, nós tenhamos contato com algum tipo de spin-off resultante da tecnologia aeroespacial. Bem, finalizando a apresentação, eu vou entrar num campo que é muito pouco discutido e que tem a ver com soft power. Aqui eu não trato de ideologia no sentido político partidário ou de qualquer relacionamento nessa vertente da ideologia, que eu estou tratando de soft power. Um exemplo muito claro disso são os discursos, né, das autoridades. E, por exemplo, o presidente chinês colocou isso em 2016, que seria um objetivo da China explorar o universo, desenvolver o programa espacial. Não é à toa que, em parceria com a Rússia, mas também através de iniciativas isoladas, eles têm programas espaciais muito bem claros e detalhados, inclusive. Por exemplo, levar o homem à Lua novamente em 2030, ou uma missão em Marte por volta de 2035, né? E ambos colocaram claramente, como eu já disse anteriormente, a ideia de se postar uma base permanente na Lua por volta do ano 2050. Então, são efeitos que têm demonstrado e revelado um prestígio desses países no setor aeroespacial. O pouso na Lua e a caminhada do homem nesse corpo celeste teve um significado, senhoras e senhores, muito mais ideológico do que científico e comercial propriamente dito, né? Não podemos deixar de esquecer que, naquele momento, vivia-se o auge da Guerra Fria, onde o prestígio, né, das duas grandes potências era a todo instante colocado em choque, né? A União Soviética começou, né, levando o homem e a mulher à órbita terrestre, lançar o primeiro satélite, e depois veio a contrarresposta norte-americana por meio da frase, né, do Neil Armstrong, que deu aí uma cor muito forte, né, a essa disputa ideológica que existia na Guerra Fria. Mas exemplos recentes também trazem novos aspectos a essa questão ideológica. Por exemplo, né, a iniciativa da empresa Blue Origin de levar turistas ao espaço, inclusive recentemente levou um brasileiro, mas o ator aí do Star Trek foi o homem mais idoso a ultrapassar a linha Kármán e ingressar no espaço exterior propriamente dito, né? Esse evento, ele não só tem um aspecto econômico, comercial, porque traz ao debate o turismo espacial, mas tem um efeito ideológico muito grande, porque trouxe ao debate a componente, a variável ideológica da geopolítica aeroespacial, as empresas privadas, como foi o caso da Blue Origin, deixando de ser uma questão meramente estatal, né? Na verdade, esse impacto é visto também na sociologia, na antropologia, até mesmo na psicologia. Representaria um novo modo de vida, que a gente chama de aerorealidade. Ao surgimento, ou a evolução, aí na perspectiva darwiniana, de um Homo aeroportes globalis, uma espécie de evolução do Homo sapiens para um Homo sapiens, ou Homo universo, testemunhando aí justamente a transição do aeroceno para o espaçoceno. Essas abordagens apontam que a questão cultural ou ideológica passa a ser observada nesse novo espaço de vida, de relações sociais, afetivas e ideológicas. Até que ponto, eu pergunto às senhoras e senhores, o direito aeronáutico ou o direito espacial
estão fundamentados nessa nova dinâmica social. Nela, trabalha-se o sentido de pertencimento a uma vida aeroespacial. É a mentalidade aeroespacial. Aqui não se pensa nos objetos artificiais, o avião, a espaçonave, mas nas relações políticas, culturais, sociais e, por que não, jurídicas, que no ambiente aeroespacial se intersecionam, constroem-se ou se quebram. A atividade aeroespacial é percebida no sentido emocional, uma ideologia que instrumentaliza sentimentos, paixões, raivas, medo, perturbações, dor, desafios, desgostos, etc. Desde a Guerra Fria, isso já é uma realidade. Vejam a imagem que traz duas meninas, uma vestida com a blusa da NASA, outra com a blusa da União Soviética, brincando com foguetes, né, com brinquedos. Existe alguma mensagem ideológica por trás dessa gravura? Eu acredito que sim. Sem uma ideologia não há Estado. Essa ideologia seria o elemento conectivo entre elos lógicos, por exemplo, estabilidade econômica, segurança, com elos emocionais, questões cívicas, patrióticas, que fortaleceriam o processo de consolidação territorial e político-social. Daí a relevância para o direito. Um outro exemplo também muito interessante é o da paixão pelo protagonismo. E no caso da aviação, isso é muito claro na rivalidade ou nos polos que existem entre a figura do Santos Dumont e a figura dos irmãos Wright em relação ao desenvolvimento do primeiro aeroplano, né? Isso fica muito claro e é um elemento ideológico que tem que ser considerado nessa geopolítica aeroespacial. As bandeiras das empresas de aviação são outros exemplos também muito claros que permitem a gente visualizar essa questão ideológica na geopolítica aeroespacial, né? Também, né, esses times de acrobacia, como a nossa Esquadrilha da Fumaça, que se apresentam em eventos, né, trazem a bandeira do país, revelam a proeza, né, da habilidade dos pilotos e também da indústria nacional, mas também nos eventos nacionais de grande repercussão, como as paradas, né, de dias comemorativos, mas também nos eventos públicos, que invariavelmente aviões fazem demonstrações e sobrevoos para revelar esse lado ideológico. E por fim, né, a questão dos astronautas, taikonautas ou cosmonautas, que sempre fazem questão de trazer no seu uniforme a bandeira do seu país, revelando, né, a ligação, a conexão entre essa questão de soft power e a geopolítica aeroespacial. Bem, chegamos ao fim da apresentação. O nosso objetivo foi apresentar o ambiente aeroespacial de forma integrada, como uma questão atual, associada à própria expansão do horizonte geográfico, né, para a conquista da atmosfera e do espaço exterior. E em especial, né, as órbitas terrestres, os corpos celestes, asteroides e a Lua. Hoje, a ideia de uma geopolítica clássica, né, que é comumente representada no tabuleiro de xadrez, todo mundo que fala de geopolítica mostra a imagem de um tabuleiro de xadrez. Eu estou aqui defendendo a ideia de que esse tabuleiro de xadrez tem que ser agora um tabuleiro diferente, um tabuleiro tridimensional, porque nesse debate geopolítico, o ambiente aeroespacial passa a ser um elemento relevante para a nossa sociedade, tanto para as questões políticas, sociais, econômicas, tecnológicas, culturais, mas também para as questões do direito. Nesse sentido, senhoras e senhores, a nossa geopolítica, a geopolítica aeroespacial, ela não se afasta
dos postulados clássicos da geopolítica. Era isso. Muito obrigado, agradeço a atenção e fico aí à disposição para tentar responder algumas perguntas dentro daquilo que for possível. Obrigado. Obrigado, doutor Carlos Eduardo. Brilhante palestra. Eu quero, em nome de todos aqueles membros aqui que, por algumas razões, não puderam estar aqui, já compreendo que presencialmente é difícil, mas graças à tecnologia espacial nós podemos estar aqui emanados nesse momento, de viva voz, participando desse evento. E, ao mesmo tempo, quero dizer que reiterar essa aula que o senhor nos deu hoje mostra justamente a perspectiva que nós não temos, eu quero também puxar a orelha de alguns colegas aqui do Rio Grande do Sul, da nossa comissão, e enaltecer o tempo que nós tivemos em São José dos Campos, estamos fazendo nossas reuniões, era muito difícil ter menos de 15, 20 pessoas sempre junto presencialmente. A tecnologia não nos era dada naquele tempo, e eu quero só reiterar que quando eu faço os convites aqui, eu convido pessoas que são conhecedoras da matéria e possam transmitir para nós uma nova aprendizagem. A curiosidade, eu acho que é o estímulo da inteligência, vice-versa, sempre que é mais importante. Em dia 20 de julho próximo, será o aniversário do nascimento de Alberto Santos Dumont. Quando lá estive nos Estados Unidos, propus uma ideia de discutir quem de fato voou primeiro, se fosse Von Wright ou Santos Dumont. Criei uma celeuma muito forte lá na universidade, no Parks College, a St. Louis University. Daí eu cheguei no final, é o argumento da autoridade e a autoridade do argumento. Quem de fato voou primeiro? Peguei dados, informações francesas, inglesas, e todos, de forma unânime, reconhecem Alberto Santos Dumont. Por que eu trago isso à baila? Porque nós estamos num mundo hoje, em políticas internacionais, um mundo dividido, seja o Brasil. Mais uma vez, aqui, aos cristãos que aqui se encontram, eu faço trago um pouco do Evangelho aqui. Tem aquelas parábolas de Mateus que um homem muito poderoso mandou alguém lá no seu terreno limpar ou fazer uma escavação, etc. E esse que estava lá escavando descobriu um tesouro, interrompeu de novo e comprou a propriedade desse que havia pedido para ele fazer. O Brasil é eternamente esse mesmo sujeito que deixa as pessoas chegarem aqui, cavarem seus buracos, descobrir as nossas riquezas e levarem para fora. Nós não podemos deixar isso acontecer, porque o Brasil, geopoliticamente, é um país muito importante. Nós somos o maior exportador no mundo de alimentos líquidos, atualmente, segundo informações da Farsul e outros membros. Nós temos que ver o lado positivo do nosso país, e esse aeroespacial é um. O aeronáutico é outro. Quer dizer, eu tive o privilégio de trabalhar na Embraer e ver o que é uma empresa. Faz montar um avião. Não é qualquer um que faz isso. Sabe? Ninguém vê essa tecnologia. O chinês não consegue fazer avião até hoje, por isso que Airbus e a Boeing conseguem vender. Eu trago o aeronáutico junto agora porque é muito, muito latente. As pessoas reclamando de cobrança de bagagem no avião, coisas de só menos importância, e esquecem o pano de fundo, que é ter uma companhia aérea que possa voar, que possa transportar. Então, eu trago aqui, nós, graças à Aeroespacial, nós estamos aqui hoje, temos essa possibilidade do senhor nos prestigiar com este encontro, e claro que as pessoas que não puderam participar agora vão assistir posteriormente, inclusive ter acesso à sua apresentação. Mas eu queria aqui, só antes de abrir para perguntas, questão importantíssima, a agricultura. A agricultura depende enormemente da questão aeroespacial para a previsão de climatologia, questões de desmatamento, questão de aproveitamento do solo. A gente está preocupado agora com os satélites, é importante, mas o nosso principal, quanto mais encontra a visão da Terra no universo, a gente vê o valor desse precioso planeta que nos acolhe e que as pessoas que querem pensar em como resolver isso de forma ecológica, você tem que ler o livro do Douglas Smith, que fala How the World Really Works. É um cara que é engenheiro, é técnico e cientista, para mostrar o que é possível ou não em termos ecológicos. Mas se a gente pensa em ecologia, tem que pensar nessa tecnologia espacial. Então, a sua palestra de hoje, que abordou a questão geográfica, política, econômica, tecnológica e teológica, mostra a importância disso para as questões das políticas públicas nacionais. O senhor, como egresso da Força Aérea Brasileira, sabe muito bem da importância que o Brasil tem nesse contexto aeronáutico,
E eu sou testemunha que nossos órgãos reguladores são os mais afiançados do mundo. O Brasil tem uma estima alta na questão do transporte aéreo, e eu gostaria muito que nós tivéssemos na aeroespacial. Então, eu aqui agradeço mais uma vez e peço desculpas ao nosso palestrante, talvez pelo exíguo número de participantes nesse momento, mas agradeço aqui os que nos premiaram com a sua presença de outros estados, como a doutora Fernanda Bastos, presidente da Comissão de Aeronáutica de Pinheiros, o doutor Guilherme Filini, também que está nos prestigiando aqui, o nosso amigo também de outra, Gustavo Carolino, que está de Minas Gerais, a doutora Lucilene Prado, o doutor Sérgio Conde também, e o nosso vice-presidente da nossa tripulação, o doutor Maranhão. Então, abro as questões dos participantes e aí fazemos depois as conclusões finais. Doutor Maranhão, com a palavra. Bom, primeiramente, agradecer ao palestrante pela excelente aula, uma aula magna, né, que nós fomos brindados nessa manhã, e realmente foi um daqueles momentos ímpares que ficam registrados na nossa memória. Mas eu só queria trazer uma inquietação, né? Uma inquietação aqui à nossa discussão, à nossa palestra, é o seguinte: sobre realmente até que ponto nosso direito internacional pode regular a questão do espaço. Porque eu vejo vou dar dois exemplos recentes em termos de direito no mar, só para traçar um paralelo. Certo? Em 2016, a Corte Permanente de Arbitragem de Haia, na questão das Filipinas com a China, que a China está avançando lá no mar sul da China, deu ganho de causa para Filipinas, certo? Decidindo que a China não tem direitos históricos sobre o mar do sul da China. A China simplesmente não reconheceu e passou por cima da decisão da arbitragem. E, recentemente, em 2019, a Corte Internacional de Justiça deu ganho de causa para a Ilha Maurício, que estavam disputando a Ilha de Chagos. A Ilha de Chagos é onde tem a Ilha Diego Garcia, que é uma importante base da OTAN, lá na Índia, ao sul no Oceano Índico, ao sul da Índia. Certo? Então, deu grande causa a Maurício. E foi também ratificado pelo Tribunal Internacional de Direito do Mar em 2021, essa decisão. Ou seja, o Reino Unido simplesmente rejeitou ambas as decisões, alegando dúvida, dizendo que não há dúvida sobre a soberania. Eu falo isso porque nós vivemos um momento em que o direito internacional, frente ao poder, ao hard power das potências do Conselho de Segurança da ONU, ele se sente fragilizado. Então, na questão do espaço, na questão que foi colocada aí brilhantemente na nossa palestra, questão da ocupação da Lua, questão da ocupação de asteroides, a questão da utilização do espaço, até que ponto realmente o direito internacional vai regular essas questões frente ao poder dessas potências que estão aventurando no espaço? Certo? A grande maioria são do Conselho de Segurança, e a ONU existe por causa do Conselho de Segurança do poder de veto. O que não existia o poder de veto, que foi o que ocasionou a falência da então Liga das Nações ali entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial. Então, o poder de veto é que mantém o poder do Conselho de Segurança e a própria existência da ONU, que a ONU foi praticamente viabilizada de cima para baixo. Então, essa é a primeira indicação. Até que ponto realmente o direito internacional vai poder limitar o poder dessas potências que estão realmente fazendo essa ocupação espacial? Essa é a minha primeira inquietação que eu coloco a baila aí para o nosso palestrante. E a segunda é até que ponto o Brasil não vai se tornar, em termos tecnológicos, aeroespaciais, num país de segunda geração, porque nós não estamos acompanhando. Eu vejo até pela antiaérea. Antiaérea, nós ainda temos a antiaérea de baixa altura, nós não temos antiaérea de média altura, nem de altura, alta altura, digamos assim, certo? Nós não temos. E os países,
China, Índia, Rússia já estão falando de destruição de satélites através de foguetes disparados aqui da Terra. Inclusive, alguns estudiosos estão falando que o BRICS está se transformando no RIC, Rússia, Índia e China. Então, até que ponto nós não vamos ficar de uma tal maneira atrasados que nós não vamos conseguir recuperar esse abismo tecnológico que está existindo entre nós e as potências aí que estão aventurando no espaço aéreo. Essas duas inquietações que eu coloco aí para o nosso palestrante, e mais uma vez, essa manhã foi brindada aí por essa magnífica aula. Muito obrigado. Prezado Maranhão, né? Seu nome. Muito obrigado pelas perguntas. Sim, doutor Maranhão. Muito obrigado pelas perguntas. Eu vou começar a fazer um breve comentário sobre o que o Fará colocou. Tá? Realmente, as tecnologias aeroespaciais elas têm um campo muito amplo de aplicação. Eu não consegui trazer todas, né? Mas, por exemplo, na questão da agricultura, como ele colocou, na mineração, no movimentos migratórios, né? Na verificação de cumprimento de determinados tratados que delimitam fronteiras, né? Na questão do desmatamento, que é bem óbvio, na questão das migrações animais, enfim, há uma imensidade de aplicações, né, dos produtos e serviços aeroespaciais que aqui o tempo não permitiria a gente colocar, mas sim, realmente, isso é um fato. Tá? Bom, na primeira pergunta sua, eu acho que é importante a gente fazer um paralelo, por exemplo, com o direito internacional humanitário, ou o direito internacional dos conflitos armados. Lá, desde as convenções de Genebra, tentou-se regular, né, o fenômeno da guerra, a dinâmica da guerra. Mas não se pretendia, em momento algum, acabar com a guerra, pelo menos na intenção desses instrumentos jurídicos. Era uma questão de regular a guerra, tentar torná-la menos desastrosa ou destrutiva, e inclusive responsabilizando aqueles que descumprissem tais acordos, né? E até hoje a gente tem esse problema evidente. A guerra da Rússia já demonstrou, a guerra na Ucrânia, né, já demonstrou esse aspecto, e o direito continua existindo, o direito da guerra continua existindo, mas há sempre aqueles que irão descumpri-lo. No caso do direito espacial, basicamente, hoje existem 5 tratados. Tá? O Brasil, inclusive, não é signatário de 2 deles. Especificamente aquele que eu citei na aula, o Brasil não é signatário, o Tratado da Lua. E esses tratados já estão, como se diz na literatura, ultrapassados. Eles precisam ser atualizados para a realidade do momento, né? Há, por exemplo, a proibição de aposição de armas de destruição em massa no espaço, mas não há qualquer tipo de restrição ou responsabilização, por exemplo, para os testes de armas antissatélite, que geram, como a gente viu, debris, lixo espacial, que pode ser entendido como pequenas partículas que ficam a orbitar em altíssimas velocidades, colocando em risco, por exemplo, satélites funcionais ou até mesmo as estações espaciais habitadas. Né? Então, não existe esse tipo de responsabilização, que precisa ser legislado. Então, se a legislação, no âmbito da UNOOSA, né, que é o Comitê Maior de Deliberação das Questões do Espaço, ou no COPUS, que é o braço técnico, né, de criação desses instrumentos jurídicos, se não houver essa iniciativa de atualização da legislação, correremos o risco, sim, né, de ver episódios catastróficos, eu diria, no espaço exterior, sem ter a possibilidade de responsabilização por esse tipo de evento, né?
Então, é uma questão, assim, eu diria, pulsante, né, no âmbito da academia e dos órgãos técnicos de legislação espacial, a atualização desses instrumentos. Para tentar minimizar, são expedidos alguns protocolos, alguns acordos menores, mas nem todos os países assinam, né? Então sempre há uma dificuldade muito grande de consenso. E pasmem, né? Por incrível que pareça, os dois países que têm insistido em regulamentações mais ciosas, né, de responsabilização são justamente a China e a Rússia, né? Por incrível que pareça, né? Apesar de terem conduzido testes de armas antissatélites, né, que, como eu citei na aula. Então, é muito interessante. O conflito da Rússia, por exemplo, traz já para a questão do debate do direito internacional, não só na questão espacial, mas também na questão comercial e na questão do direito internacional dos conflitos armados ou direito internacional humanitário, questões interessantíssimas. Tá? Por exemplo, né, a Starlink, que é uma constelação de satélites que provê serviços de internet de banda larga, que é propriedade da SpaceX, né, do Elon Musk, tem proporcionado serviços de internet para o governo da Ucrânia. Isso gera imediatamente uma questão de definir, né, no âmbito do conflito armado, que essa empresa passa a ser um alvo militar, porque ela fornece serviços de natureza comercial com finalidades militares para o governo ucraniano. Então, a Rússia já colocou isso, né, em Twitter, em até mesmo em declarações oficiais, que os ativos da empresa SpaceX passam a se transformar em alvos militares, com justificativa de serem atingidos. O próprio Elon Musk, né, já foi indiretamente citado como um alvo, né, pelo presidente da Roscosmos, que é a NASA da Rússia. Né? Então, assim, são questões muito interessantes e que estão no debate jurídico internacional, né, porque o espaço passa a ser judicializado na guerra. Então, é uma questão interessante também a se debater. Tá? Na questão da sua segunda pergunta, que eu acho muito interessante, né, eu vou aqui citar um exemplo, porque o Brasil realmente tem tido dificuldade, né, na afirmação da sua natureza aeroespacial. Nos anos 60, a Embraer desenvolveu um avião chamado Bandeirante, um turbo-hélice pequeno, né, cerca de 10 passageiros. Naquele mesmo momento, na Europa, né, voava-se o Concorde, que era um jato de cerca de 100 passageiros, supersônico. Vejam a diferença do patamar tecnológico nos anos 60 entre a Embraer e a Europa, por exemplo, né, por meio do supersônico Concorde. Agora, vamos acompanhar a evolução dessas duas linhas de patamar tecnológico, chegando no momento atual. A Embraer produz aviões comparados tecnologicamente aos principais aviões da Boeing e da Airbus, que estão no ápice da tecnologia aeroespacial. Então, nós conseguimos chegar lá, em termos de produtos aeronáuticos, e alcançar esse patamar tecnológico de primeiro mundo, né? Porém, no setor espacial, propriamente dito, nós sofremos de uma questão chamada orçamento público, que é um problemão para a gente, né? Porque não há, de fato, investimento que tenha, eu diria, estabilidade e quantidade suficiente. Para tentar minimizar esse problema, né, o governo tem tentado investir na questão da governança
porque nós temos vários entes envolvidos com o setor espacial. A Força Aérea, né, por exemplo, por meio do DCTA, temos as empresas privadas, como a Embraer, temos outros órgãos públicos, como a Agência Espacial, o INPE, etc. Todos eles com prioridades próprias, objetivos institucionais específicos e, muitas vezes, distantes. Então, a governança está tentando, né, concentrar os esforços para tentar ter um Programa Nacional de Atividades Espaciais, que recentemente foi lançado, né, atualizado, único, de forma que a gente possa, pelo menos, não desperdiçar os recursos que são investidos nesse setor. Mas eu diria que, sem a participação do setor privado, nós não daremos grandes passos no nosso programa espacial brasileiro. Então, é sim uma dificuldade grande, né? A própria tentativa de comercializar o Centro de Lançamento de Alcântara é uma iniciativa para buscar recursos, né? para gerar investimentos no nosso programa espacial. E, por enquanto, a gente tem que amargar aí essa visão, que eu concordo do senhor, de estarmos aí num patamar abaixo das grandes potências, né? Obrigado. Não sei se eu respondi, mas era essa a minha ideia. Obrigado, doutor. Muito obrigado. Vou aproveitar aqui o momento. Obrigado, doutor Marão, por excelente pergunta. É palpitante o tema, justamente, mas o que me deixa mais vamos dizer, decepcionado como brasileiro, como a Terra do Santos Dumont, que parece que nós deixamos as coisas saírem, né? Parece que o foco dos problemas são outros, né? Eu trago isso à baila porque nós estamos num meio de supostamente mais pegado a questão legal, não, advogado, mas que nós, para que a gente possa conhecer, veja, vou citar só um exemplo, tá? Questão ambiental, não sou especialista na área, mas em palestras que eu escutei da área ambiental, quando o legislador faz determinadas normas gerais de direito ambiental, ele às vezes quer chegar no detalhe tão minucioso que acaba perturbando até a competência de alguns entes da federação que têm dificuldade de execução dessas obras. Mudando tem que ser mudado. Quer dizer, não se pode legislar sobre algo que a gente não conhece tecnicamente. E aí vem a questão da educação. Aqui no Rio Grande do Sul foi feito um pacto da educação, que tive o privilégio de colocar no CPF como voluntário. Não há como as pessoas terem interesse nessas áreas se não for por meio da educação. O valor que nós temos no nosso território, na nossa geopolítica, a nossa condição... Olha a pujança que esse país tem, que o senhor colocou ali todas as questões. O Brasil, o potencial nessa área. E a pergunta do doutor Maranhão vem ao encontro desse objetivo. Mas sejamos verdadeiros, né? Aquilo brocado, nula imundo paz sincera, quer dizer, no mundo uma paz sincera, e cui parte de parabellum, quer dizer, queres a paz, armas para a guerra, quando se fala, não podemos ter nada de... O Brasil tem esse território gigantesco, não é de graça. E nós temos que preservá-lo de uma forma íntegra. Somos um povo acolhedor, nós temos já uma população sadia para a democracia. Né? O problema todo é que não há políticas públicas que incentivem esse tipo de educação, da ciência, da tecnologia. Temos que focar a educação, que as pessoas tenham interesse desde pequeno já, a olhar para o espaço, olhar para as questões internacionais, ver o Brasil no contexto, mas é aquela ideia da miopia. As pessoas só enxergam o pequeno, não conseguem ver o macro. E eu me constranjo, às vezes, digo, ter tido a oportunidade de servir a Embraer, me mostrou que o país tem, sobre isso colocou, mas só um detalhe importante. O que está embarcado lá é tecnologia internacional, navegação, sistemas de propulsão aeronáutica, o motor aeronáutico, o motor é turbofan. Esse motor, os chineses querem desenvolver até hoje, não conseguiram fazer uma tecnologia de motores. Isso é importante. Então, aqui as pessoas que dizem, não tem trabalho, mas tem, as empresas de tecnologia estão com falta de trabalhadores. Aí vem ao encontro a pergunta do Maranhão e a sua exposição. Nossa, a questão toda ela reside, todos os elementos que o senhor colocou aqui, caem na educação. Enquanto a educação não for o foco, de fato, da política pública nacional, do ELPOC ao Chuí, e aí essas novas gerações se interessarem por esses assuntos, quer dizer, o pessoal quer mexer na internet, acha bonito mexer com o telefone, mas esquece que nós estamos à mercê da tecnologia internacional. Se amanhã os caras cortarem a informação, não tem ninguém mais fala mais nada aqui. Não concorda? Então,
eu deixo aberto aí o espaço para os colegas que queiram participar, e desculpe se não me lembro nesse momento. Essa visão, né, de que tudo começa na educação, ela é o X da questão, né? E na educação cria-se a mentalidade, né? Cria-se o soft power em torno dessa preocupação com o ambiente aeroespacial. Eu acho que o senhor está corretamente embasado e eu compartilho dessa preocupação. Mas eu diria que há claramente uma melhoria nesse cenário, né, em tese ruim, né, de divulgação do conhecimento científico aeroespacial. Nos últimos anos, tem crescido muito o número de cursos de graduação na área de engenharia aeroespacial, por exemplo, né, em temas relacionados. Então, várias universidades têm criado esses cursos. Eu sou testemunha, por exemplo, aqui do curso da Federal do Rio Grande do Norte, né? E, em paralelo, são criadas, né? São tomadas iniciativas de cunho educacional para estimular essa mentalidade aeroespacial. Por exemplo, clubes de foguete, Olimpíadas de conhecimento de astronomia e de astronáutica, né? E um exemplo que eu acho fantástico, que gostaria de expor aqui, que é aquilo que se chama de Habitat Marte. Temos um professor aqui em Natal que ele criou uma experiência científica em torno da reprodução de um habitat que seria o de Marte. É óbvio que tem muitas limitações, né? Mas a ideia central é pesquisar tecnologias, e um dos campos principais é a agricultura, né? A piscicultura, por exemplo, no desenvolvimento de técnicas que seriam experimentais para o crescimento de alimento em áreas inóspitas. E nessa iniciativa, ele tem um spin-off direto, que é a questão do agreste, né? do sertão nordestino, porque é realmente uma região inóspita. Então, essas tecnologias resultam, né, em melhoria nas condições das populações pobres dessa região, né? Então, é um evento assim, fantástico. Há outros também, como, por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte, o polo científico chamado Pax Augusto Severo, na cidade de Macaíba, que visa desenvolver pesquisas em torno, né, e também crescer startups e incubadoras para o setor aeroespacial. Então, há movimentos claros nesse sentido. Eu acho que a Agência Espacial Brasileira tem investido nisso. O curso que o senhor participou é uma tentativa, né, de popularizar a ciência, e eu acho que esse é o caminho também. E é por isso que eu sempre me coloco à disposição para apresentar esse assunto e divulgar isso nesse tipo de encontro, que eu acho que é de suma importância. Opa, doutor Guilherme, gostaria de fazer uma pergunta, por favor. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Queria agradecer pela oportunidade, sempre muito bom ouvir o Dr. Carlos Eduardo. Eu fiz o seu minicurso no último Encontro Nacional da ABED e foi muito, muito proveitoso mesmo. Antes da minha pergunta, eu só queria corroborar com a sua fala sobre a militarização do espaço, porque eu pesquiso sobre esse tema e, como o senhor falou, né, hoje o direito internacional não é capaz de lidar com todos os problemas. Tanto que, como não há um consenso entre os estados, principalmente China, Rússia e Estados Unidos, a ONU tem optado pela utilização da soft law para regrar essas dúvidas, essas questões que surgem em relação ao uso de armas no espaço.
Mas a minha pergunta é, o senhor começou a sua exposição falando sobre um ambiente integrado entre o espaço aéreo e o espaço exterior. Eu queria perguntar como fica a questão da soberania entre esses dois ambientes, visto que o espaço aéreo é parte soberana de um Estado e o espaço exterior, desde os seus primórdios, né, na década de 50, é considerado como um bem comum a todos. Então, eu queria perguntar como conciliar essas diferenças entre a soberania entre esses dois espaços de forma a integrar os dois. Muito obrigado, doutor Figini, pela pergunta. Obrigado por ter participado dos cursos também. Em 1908, né, houve uma convenção internacional banindo o bombardeio aéreo, né, nas guerras. Né? É óbvio que a convenção foi letra morta. Né? A experiência que a Primeira Guerra, a Segunda Guerra e etc. demonstraram é que isso é um instrumento de exercício do poder. E soberania, na minha visão, está muito ligada à proteção, a resguardar determinado direito ou território. Então, no meu ponto de vista, isso é soberania. Você tem soberania se você consegue proteger ou resguardar, né, algum tipo de território, algum tipo de direito. Bem, se pensarmos que a guerra será levada ao espaço exterior, naturalmente decorrerá a demanda de proteção desses ativos espaciais. Por exemplo, satélites de telecomunicações, de sensoriamento remoto, etc. Então, se soberania é proteger, resguardar, eu acho que é inexorável, não sei quanto tempo isso vai demorar, tá? Mas é inexorável a extensão da soberania ao espaço exterior, seja na forma de um encapsulamento a determinado ativo, né, a determinado território que esse ativo ocupa, ou ao território que a função desse ativo exerce, por exemplo, sensoriamento. Então, ele precisa percorrer a trajetória de uma órbita e, nessa trajetória, exercer a sua função. Se esse ativo é suscetível à neutralização ou à destruição por parte de um eventual oponente, né, isso eu diria que já tem sido transformado em realidade. Eu mostrei aí a imagem do satélite SJ-21 chinês, né, mas as armas de efeito cinético estão também aí para demonstrar essa realidade. Então, a questão da soberania ela vai se estender. Tá? Até porque, num futuro muito próximo, tá? Talvez não na nossa geração, mas na geração dos nossos filhos, adultos ou netos, talvez, o avião ele vai ser uma espaçonave, entende? É questão de tempo isso. O avião vai decolar, transitar pelo espaço aéreo, chegar no espaço exterior, voltar, retornar, chegar até a Lua. Então, é uma questão de tempo que esse contínuo vai ter que ser encarado como um espaço geográfico único. Aliás, isso já acontece, tá certo? Já acontece assim, incipientemente, né? A Blue Origin tem feito isso, a Virgin Galactic tem feito isso. É uma questão de tempo. Né? Então, é uma questão de tempo que a gente tenha que fundir o direito aeronáutico com o direito espacial, que ainda hoje são separados, têm instrumentos separados. Mas é uma questão de tempo, a fusão. E, nisso, certamente, virá a questão da soberania. Tá? Acho muito difícil, né, um ente, um Estado,
permitir que o outro exerça algum tipo de poder militar destrutivo sobre um ativo que é estratégico para a sua sobrevivência, para a preservação dos serviços que a sociedade hoje depende. E esses serviços são muitos, hein? Capazes, inclusive, de paralisar nossas atividades no dia a dia. Então, é uma questão de tempo somente. Tá? E o exemplo que eu trouxe de 1908, eu acho que está hoje se reproduzindo. Tá? Obrigado, Virginia. Muito boa pergunta, doutor Guilherme. Instigante, né? A gente pode fazer uma remissão ao trabalho do doutor Fran Martins, que discorreu sobre a natureza jurídica do espaço aéreo, e lá nesse trabalho, que ele usou para a docência, talvez o único trabalho que eu vi escrito até hoje, pelo menos eu tenho recorde, que ele justamente especifica que a soberania é uma característica da análise jurídica do espaço aéreo, ou seja, a gente pode usar o espaço, mas depende dos acordos internacionais, assim por diante. O Estado, ele determina a utilização ou não do espaço aéreo sobre ele, a passagem do marítimo, inclusive, né? A passagem nos tempos de navios à costa, do avião em cima do seu território sem reabastecimento, apenas para poder ter uma etapa, aquelas liberdades do ar que a gente costuma. Achei muito instigante o que o doutor Carlos falou agora da unificação do direito aeronáutico e espacial, mas eu me aventurei a falar isso uma vez lá em São José, e o pessoal achou que eu estivesse meio errado, mas bem, a gente erra tanta coisa, mas eu sou, o senhor também como aviador, né? Nosso espírito sempre de aventura, eu acho que nós temos que homenagear aqui algumas iniciativas, né? Tanto que, como o senhor falou do Mont Wright, é que os americanos desenvolveram. Eu gosto de citar o caso do Rio Grande do Sul. Eu vejo muito feliz o doutor Maranhão tomando um bom chimarrão, né? Assimilando a nossa cultura tupi-guarani, e que nós prestigiamos, evidentemente, a questão da cultura. Né? A cultura está ligada a isso. Quando eu falo cultura, eu não estou dizendo erudição. A nossa percepção, a nossa territorialidade, nosso tamanho, nossa imensidão territorial, e a nossa capacidade humana que existe aqui, que não é explorada adequadamente, por questões até ideológicas, não estou dizendo longe de mim aqui, mas eu, como pai, como cidadão, acho que o Brasil, o nosso país, né, talvez seja o país mais importante geopoliticamente hoje, vou dizer assim, para os próximos 10, 15 anos. Claro que os BRICS podem ficar ricos, mas o Brasil sempre tem que estar no meio. Então, nós temos que ocupar esses espaços, não deixarem ser ocupados por outros. Aí vem ao encontro do que nós estamos dizendo. Só o encontro que o senhor falou da Embraer, eu sou testemunha de que quando tiver a ideia do Bandeirantes, que tive a oportunidade de voar esse avião, que foi um excelente, ele começou, a Ryanair, que é uma grande empresa aérea, eu homenageei esse avião, porque foi o primeiro avião que eles começaram, são uma grande empresa aérea hoje, que é a low cost, que existe no transporte internacional, mas eu acho muito imbricante essa questão toda da natureza jurídica do espaço aéreo e a natureza jurídica do espaço sideral, se assim disser, aquela linha de Kármán, né? Espero que os colegas que prestigiam a sua palestra depois, na gravação, também, se o senhor puder nos fornecer links para os cursos de aperfeiçoamento, porque isso aqui também é questão cultural, né? Nós não estamos aqui presos à nossa instituição. Eu gostaria que a cultura aeroespacial fosse propagada por escolas, por lugares. Então, se o senhor tiver, por exemplo, como compartilhar posteriormente links, informações, até esse curso que eu tive a honra de fazer, quando houver uma reedição ou um aprofundamento maior, com cobertura de custos, né? Porque envolvem os professores que precisam preparar as aulas, os instrumentos. Então, eu quero agradecer aqui a excelente pergunta do doutor Guilherme, que nos deixa realmente pasmos, né? Doutor Fará, deixa eu fazer aqui uma breve propaganda antes da próxima pergunta, porque já está no prelo, né? E deve ser publicado aí até agosto, acredito eu, inclusive com e-book, o livro aí que assim, inspira essas aulas e que é base dessas aulas, tá? Então, ele deve sair nessas plataformas aí de e-book, Amazon, etc. E é uma compilação de tudo isso é a expansão de tudo isso que a gente tratou, né, de uma forma mais científica, acadêmica e estruturada. Então, deve sair aí
acredito eu, por volta do mês de agosto. Quando sair, eu mando todas as informações, e é uma obra aí que tem todo esse delineamento geográfico, político, etc., mas também traz, nos capítulos finais, uma pesquisa que eu fiz com dezenas de experts na área do setor aeroespacial, tentando entender deles quais seriam propostas estratégicas para o nosso país nessa questão aeroespacial. Então, tem aí cenários sob o ponto de vista mais de cooperação, outros mais sob o ponto de vista de competição, enfim. É também uma grande assim, visão, macrovisão do setor aeroespacial no futuro. Tá? Então, obrigado aí pela oportunidade de divulgar essa obra. Antes da nova pergunta, eu quero até instigar. O senhor é uma pessoa que deve fazer perguntas para os candidatos de todos os partidos, de todo o poder legislativo, que é muito importante. As pessoas ficam só preocupadas com o executivo, mas o legislativo, eu vou dizer que talvez seja aqui questão legal muito importante, pessoas que tenham esse conhecimento. E daí eu gostaria de que oportunamente, quando haver os debates futuramente, a gente possa trazer alguns candidatos, assim, aqueles nas mídias sociais, que eles se posicionassem, quais são as suas teorias sobre a geopolítica brasileira. Quer dizer, a nossa agricultura, nós somos, assim, potentes em energia, olha só, para produzir alimentos e energia. Não é só dos fósseis, mas muito de combustíveis fósseis, né? Um avião com bateria, um turbofan para ser carregado, isso é difícil, porque precisa de 26 megajoules, não sei quanto, para fazer então não tem capacidade de densidade energética suficiente para fazer um avião a jato com turbofan com baterias. Quer dizer, eu estou tratando esse absurdo um pouco, mas para nós, assim, fomentar. Eu agradeço muito que o senhor tenha vindo depois de me convidar, porque isso mostra que aeronáutico, aeroespacial só uma questão de tempo para fazer agricultura. Agricultura faz pecuária e agricultura. Então, os nomes vão se confundindo e eu vejo o protagonismo. Parabéns pelo seu livro. Espero poder prestigiá-lo. Algum colega gostaria de alguma oportunidade aqui com o doutor? A doutora Fernanda levantou a mão. Obrigado pela sua participação, doutor. Bom dia. Eu vim aqui, eu pedi a palavra exatamente para isso, para agradecer a oportunidade aqui do Dr. Fará, e é uma honra para mim poder estender também esse convite para as pessoas que fazem parte da Comissão de Direito Aeronáutico aqui da OAB de São Paulo, subseção de Pinheiros, da qual eu faço parte. Fica aí o convite também, Carlos Eduardo, para você abrilhantar a gente também com seus conhecimentos. Vou fazer um copy aqui do Dr. Eduardo, que ele sempre traz coisas ótimas e é um modelo que eu sempre sigo do Dr. Eduardo. De verdade, eu tenho pouco contato, eu vou aqui fazer a minha culpa e reconhecer que eu tenho pouco conhecimento a respeito desse tema, e eu fiquei assim encantadíssima com a forma de abordagem, com a imensidão desse espaço todo aí que a gente tem para poder falar a respeito disso. Com relação à legislação, Eduardo, foi muito bem pontuado, foi pertinente para o momento, pertinente para tudo. A gente não pensa até a hora que a necessidade bate na nossa porta, né? E eu agradeço a oportunidade mais uma vez e parabenizo você, Carlos Eduardo, e você, Eduardo, pela condução aqui dos trabalhos desse dia. Obrigada. Obrigado, doutora. Estou à disposição, tá? Quando precisar. Alguém gostaria de aproveitar o momento? Bom, como se diz, reinando silêncio aqui no nosso espaço, eu quero, de forma formal aqui, dizer que as questões técnicas burocráticas da nossa comissão estão aprovadas, aqui, para deixar claro que estão no quórum aqui, doutor, nosso vice-presidente, depois pegando comigo. E eu queria, mais uma vez, propor aqui,
próximo debate, nós não escolhemos ainda, agora na advocacia, no mês da advocacia, em agosto, parece que vamos tentar fazer uma reunião conjunta com a Comissão de Direito Marítimo Portuário, que é a nossa co-irmã. Aliás, o Marítimo Aeronáutico tem que andar junto, né? Mostra que os mares se estenderam aos horizontes além do mar, né? Então, hoje em dia, toda a cultura do direito marítimo também veio para o direito aeronáutico, e agora nós usamos isso, evidentemente, para uma navegação mais interestelar, coisa do gênero. Mas eu queria dizer que, realmente, quando fiz o curso que os senhores oportunizaram, esse da geopolítica espacial, a gente vê quão pouco nós sabemos, doutora Fernanda. É verdade, nós somos nosso alimento, nossa linguagem, né? Já dizia alguns filósofos antigamente, Wittgenstein dizia isso. Mas eu queria só pontuar uma coisa muito importante. Essa digitalização do mundo, eu trago o pensamento de Heidegger, de novo, insisto nisso aqui. Ele, na década de 50, falou que com a digitalização do mundo, computadores, sistemas de automatismo, isso limitaria a capacidade meditativa humana. O pensamento humano fica menos meditativo. Mas se nós quisermos pensar, como o senhor falou no final da sua apresentação, na geopolítica hoje não é mais bidimensional, ela é tridimensional. A navegação, né, a ortodrômica, a loxodrômica, o ser humano não faz um voo em linha reta daqui lá para o outro lado, faz uma ortodromia, ou seja, corta os meridianos em ângulos diferentes. Do contrário, ele vai fazer uma rota loxodrômica e vai gastar mais combustível. Eu trago essa metáfora das rotas para que a gente possa entender que muito se aprendeu e se aprende com a tecnologia da indústria aeronáutica, que passa agora para o espacial. E também aqui aproveito para fazer uma propaganda indireta do nosso estado, no Rio Grande do Sul, aqui agora vai ter, já houve um lançamento formal, né, inclusive em Brasília, na Casa Civil, estão noticiados pelos jornais, no Polo Tecnológico Aeronáutico, em Guaíba, território que eu morei há muito tempo, né, que tinha e eu queria já provocar o doutor Carlos Eduardo para que também falassem, além lá no pessoal do Rio Grande do Norte, que nós, aqui do Rio Grande do Sul, embora distantes geograficamente, estamos próximos nos mesmos interesses. Então, por gentileza, vamos fazer essa comunicação Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul para que mostre que o país merece essa conexão. Eu agradeço São Paulo, evidentemente, que é o grande polo, nosso grande estado de São Paulo, que eu devo muito, não só pelos meus filhos nasceram lá, mas pelo acolhimento que senti naquele estado. Em todos. Então, eu acho que eu, como antes de gaúcho, sou brasileiro, nós temos que relevantar agora, nesse momento cauteloso, nós temos a nossa política nacional, já atentarmos aos nossos potenciais. Mas eu tenho que ele tem, não que ele não tem. Tem que focar o copo do que nós temos tudo. Só não fazemos muito porque nos falta o conhecimento. O conhecimento se tem com professores. Aí insisto em dizer que a tecnologia não substitui professor. Não sou mestre na matéria. Só sou um curioso, gosto me inspiro nos professores primários que eu tive na escola pública, onde eu aprendi a gostar de estudar. Claro, a família sempre ajudou. Mas eu quero dizer para vocês que o professor é indispensável nessa formação nossa. Professores que instiguem a curiosidade dos alunos, de qualquer setor do Brasil, com a tecnologia, com um simples celular. Um simples celular, uma pessoa lá do Agreste, do Ceará, ou não sei, pode acessar conhecimento. Mas é indispensável que tenha um ser humano lá dele que mostre o valor disso. Então, eu aqui agradeço mais uma vez a participação de todos que puderem estar aqui, eu compreendo, nós estamos um momento chuvoso aqui no Rio Grande do Sul, então presencialmente seria mais difícil, mas eu peço com todo o devido respeito e carinho que as pessoas que escutarem essa gravação levem nos seus corações que o conhecimento é oportunidade de aprender de novos horizontes. Então, doutor Carlos Eduardo, muito obrigado, me sinto honrado pela sua palestra, sua generosidade, e parabéns pelo seu conhecimento. E quero também agradecer a todos que aqui estão, que pensem, depois dessa apresentação, que mundo a gente quer, né? Que mundo a gente pode ter e que mundo a gente tem que construir. Quer dizer, o meio ambiente nos dá a capacidade de alimentação. Então, se fala muito da agricultura e se esquece que a aeroespacial é fundamental, né? A tecnologia aeroespacial no campo, aqui no Rio Grande do Sul, está sendo muito usada, Mato Grosso, São Paulo, e nós dependemos de tecnologia. Daí o doutor mesmo falou, imagina, o cara vai lá e capta um satélite aí, nossa capacidade produtiva vai embora. Mas a resposta a pergunta que eu fiz no início da nossa apresentação, talvez o professor tenha esquecido de responder. Nós temos capacidade para produzir esses semicondutores no Brasil, quer dizer, que é o que está hoje em voga, e a dificuldade do país norte-americano até de, se não me engano, a produção está quase toda em Taiwan, né?
Só para a gente encerrar, acho que teria condições de produzir esse equipamento, esse tipo de produto? Bom, eu não sou não sou especialista nesse tipo de assunto, né, de parte de fabricação desse tipo de equipamento, né, de semicondutor, mas o que eu percebo é que há sempre uma questão de restrições ao acesso a essas tecnologias, né? Não ao acesso comercial, né, de adquirir o semicondutor, mas ao acesso de desenvolver a tecnologia. Isso tem sido um problema muito grande, né, no setor aeroespacial brasileiro. Sofremos aí vários tipos de restrição e até boicote também, no desenvolvimento de produtos de primeira ponta. Então, eu acredito que os semicondutores passarão pela mesma questão, né, porque é um produto estratégico. E até onde eu sei, né, que o meu conhecimento é muito limitado em relação a isso, há uma espécie de monopólio, né, na fabricação desse tipo de chip de computador, que é todo concentrado em Taiwan e alguma coisa na Coreia do Sul também. Parece que a China também tem alguma coisa, mas são percentuais mínimos, ínfimos, né? Então, há uma dependência muito grande. Então, eu acho que o problema maior é saber até que ponto a gente vai ter restrição tecnológica de acesso à pesquisa e ao desenvolvimento desse tipo de equipamento, né? Bom, a pergunta é bem o que eu imaginava que fosse dada essa tipo de resposta, ou seja, nos falta conhecimento. Então, mais uma vez aqui, eu espero que esse nosso encontro de hoje tenha assolado a curiosidade de todos e daqueles que vão escutar posteriormente, e agradeço, respeitando o horário de todos, muito obrigado pelo encontro, desejo saúde a todos e que o Dr. Carlos Eduardo conhece o caminho do Rio Grande do Sul, quando tiver uma oportunidade futura, quem sabe presencialmente, né, no momento com outras comissões, com mais pessoas, gostaríamos muito de tê-lo. Agradeço a colaboração do meu vice-presidente, Dr. Maranhão, uma pergunta instigante, de fato, até eu anotei aqui para a gente dar uma estudada. Agradeço à doutora Fernanda, à doutora Silene, Sérgio, participando, o Gustavo, da Minas Gerais, e o doutor Guilherme também pela sua participação, e muito obrigado, então, pelo encontro de hoje. Agradeço a oportunidade, espero ter sido claro, tentei dar um viés um pouco arriscado na questão jurídica, mas instigando algumas questões relacionadas ao assunto, tá? Agradeço a oportunidade ao Dr. Fará e a todos que estiveram aqui e estarão, né, assistindo essa aula. Um grande abraço, continuo à disposição. Obrigado.